Conheça a terapia de neuromodulação DBS, ou também conhecida como estimulação cerebral profunda, aplicada no tratamento da doença de Parkinson. Clique com a seta para a direita para avançar a apresentação. Segundo o site prosaude.org.br, em 2030, mais de 600 mil brasileiros poderão sofrer do mal de Parkinson. O perfil demográfico do Brasil e do mundo está se modificando. A expectativa de vida está aumentando e, provavelmente, continuará em ascensão nas próximas décadas, o que significa dizer que a população está envelhecendo e com ela uma maior incidência e prevalência de doenças crônicas, como a doença de Parkinson. Estudos epidemiológicos confirmam que, com o avançar da idade, há um aumento da prevalência da doença de Parkinson, aumentando progressivamente em até 10 vezes por volta dos 50 a 80 anos. Dados nacionais estimam que a expectativa de vida no Brasil, em 2030, será de 78,6 anos e, em 2060, de 81,2 anos. O que significa dizer que teremos um maior número de idosos e, portanto, de doença de Parkinson. Não existem estatísticas oficiais brasileiras, mas estudos internacionais estimam que o número de pacientes com doença de Parkinson no Brasil dobrará até 2030. Dados publicados através de pesquisa realizada em uma cidade brasileira, estimou que o número de pessoas com doença de Parkinson representaria cerca de 3% da população com 60 anos ou mais. Levando em consideração que a população brasileira nessa faixa etária seria de 21 milhões de pessoas, chegamos a um número provável de 630 mil brasileiros com Parkinson. Segundo pesquisadores da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, os homens têm pelo menos 50% mais chance de desenvolver a doença de Parkinson do que uma mulher. Para chegar a essa conclusão, que está publicada na revista Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, os cientistas revisaram 7 estudos publicados nos últimos anos. O que é a doença de Parkinson? A falta da dopamina devido à degeneração, morte, dos neurônios da substância negra compacta, localizada nos núcleos da base, impossibilita ou dificulta o controle motor, já que a dopamina é necessária para a estimulação de outros neurônios importante para elaborar a resposta motora. Sabemos que a dopamina está amplamente distribuída no cérebro, mas há uma região no sistema nervoso central, conhecida como núcleos da base, que desempenha um papel importante no controle motor. Os núcleos da base são compostos por estruturas responsáveis por gerar padrões motores. Uma dessas estruturas, a substância negra compacta, é composta principalmente por uma rede de neurônios dopaminérgicos, que produzem dopamina. Esses neurônios emitem terminações nervosas, nervos, que são responsáveis pela inervação de outras estruturas dos núcleos da base e geração de movimentos. Assim, a dopamina é importante para o controle motor, hipótese explicitada e considerada um caminho para compreender melhor a doença de Parkinson. Os sintomas comuns à doença de Parkinson e a outros parkinsonismos são tremores, rigidez muscular, lentidão dos movimentos, alterações na fala e instabilidade postural. Nem todo mundo que apresenta esses sintomas desenvolve a doença de Parkinson. Conheça como é a terapia de estimulação cerebral profunda no tratamento da doença de Parkinson. O DBS é aplicado para tratar principalmente distúrbios do movimento, como tremores, rigidez, dificuldade para andar e lentidão de movimento, bradicinesia. Embora não cure essas doenças, o DBS pode aliviar os sintomas e reduzir a quantidade de medicamentos necessários.
Os sintomas relacionados ao mal de Parkinson podem ser tratados com o auxílio de medicação, fisioterapia, hábitos saudáveis como a prática de exercícios físicos, e com DBS, que é a estimulação cerebral profunda. A estimulação cerebral profunda é geralmente usada para tratar pessoas com distonia, doença de Parkinson e tremor essencial avançados cujos sintomas não são mais controlados por medicação. A estimulação cerebral profunda é uma cirurgia em que se implanta um pequeno eletrodo no cérebro para estimular regiões cerebrais específicas. O eletrodo dispara uma corrente elétrica ajustável. A técnica de estimulação cerebral profunda também é conhecida como cirurgia de implante de marcapasso cerebral ou neuromodulação e ficou famosa como a cirurgia para a doença de Parkinson. A estimulação cerebral profunda é uma modalidade terapêutica que foi desenvolvida a partir dos anos 80. O DBS tem a capacidade de modular a atividade dos neurônios, neuromodulação. Por meio de cirurgia, um eletrodo é inserido em regiões profundas cerebrais. A técnica consiste na aplicação de correntes elétricas de baixa intensidade e alta frequência, entre 0 a 10 volts e 65 a 250 Hz, de forma contínua ou por ciclos intermitentes. O maior efeito da corrente é local e seletivo onde o eletrodo está inserido. Esta estimulação permite interferir com o funcionamento das estruturas profundas, núcleos ou feixes nervosos, com papel-chave em diversas funções cerebrais. Como é realizada a cirurgia de estimulação cerebral profunda? A cirurgia de estimulação cerebral profunda ou cirurgia de DBS é realizada da seguinte maneira: eletrodos muito finos, cerca de 1,5 mm de largura, e são implantados em diferentes áreas cerebrais, selecionadas de acordo com o problema a ser tratado. Os eletrodos são conectados a geradores que são colocados abaixo da pele, na região torácica. Os geradores são semelhantes a marca-passos, regulados conforme as necessidades de cada paciente. Os geradores fornecem sinais elétricos aos eletrodos cerebrais, de forma a aliviar ou mesmo eliminar os sintomas. A bateria fornece energia suficiente por 3 a 5 anos para geradores não recarregáveis e de 15 a 25 anos para geradores recarregáveis. Terminado esse período, é necessário realizar a troca do gerador implantado. Como é implantado o DBS? O DBS é implantado por meio de pequenos orifícios, colocados em cada lado do crânio. Esses orifícios são calculados com modernos recursos de imagem por tomografia computadorizada e ressonância magnética, técnicas de neuronavegação, como a estereotaclesia, que é um instrumental baseado em coordenadas cartesianas, que garante com precisão milimétrica alcançar alvos profundos cerebrais. Os eletrodos vão alcançar uma região denominada núcleo subtalâmico, o globo pálido interno ou tálamo na maioria dos casos. A escolha dessas estruturas é uma decisão que depende da doença a ser tratada. A cirurgia para a implantação dos eletrodos é realizada em 2 etapas. Primeira etapa: o paciente receberá medicações analgésicas visando suprimir qualquer possibilidade de dor, mas será mantido acordado. A equipe testará de imediato os benefícios da estimulação, localização precisa dos eletrodos e quantidade de corrente elétrica necessária para gerar melhora dos sintomas. Segunda etapa: o paciente receberá anestesia e será fixado o gerador na região torácica. O tempo total de cirurgia de DBS pode variar de 5 a 9 horas contando o período de indução e recuperação anestésica. Assim, a cirurgia de estimulação cerebral profunda exige uma equipe multidisciplinar. Esta equipe inclui profissionais da neurocirurgia, neurologia, neurofisiologia, neuroimagem e anestesia, além de pessoal técnico de enfermagem especializado. O DBS na doença de Parkinson é indicado para tratar
Tremores que não sejam adequadamente controlados com as medicações, flutuações on-off, como rigidez, lentidão dos movimentos e dificuldade para andar por encurtamento dos efeitos das medicações. Movimentos involuntários causados pelas medicações, discinesias, intolerância às medicações. DBS para distonia. O DBS pode melhorar a distonia em 50 a 70% a depender do caso. O DBS está indicado para as seguintes situações de distonias: distonias na forma generalizada, principalmente nas formas geneticamente determinadas, DIT1. Distonias cervicais que não melhoram com aplicação de toxina botulínica. DBS no tremor essencial. O DBS está indicado para tremor essencial e pode beneficiar outros casos de tremores severos e persistentes. Quando não responderam de forma significativa ao tratamento com medicações orais, casos em que os pacientes relataram efeitos colaterais que impossibilitam a continuidade do tratamento medicamentoso. A terapia de estimulação cerebral profunda também tem indicações benéficas para outras aplicações como dor crônica, certas formas de epilepsia, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, tiques, síndrome de Tourette, depressão maior refratária. A título experimental, também estão em curso pesquisas de utilização de estimulação cerebral profunda em ataxia, transtornos alimentares, demências. Toxicodependência. Esta terapia pode, ainda, oferecer benefícios na recuperação de pessoas que sofreram AVC, ajudando no alívio da dor crônica e a diminuir possíveis sequelas. Muitos pacientes querem saber se são candidatos e se devem realizar a cirurgia de DBS. Cada paciente deve ser submetido a uma criteriosa avaliação neurológica. Somente o médico neurologista pode verificar a indicação da estimulação cerebral profunda para o caso. Os principais pacientes que se beneficiam da estimulação cerebral profunda são portadores de Parkinson há mais de 5 anos, pacientes com distonia generalizada, pacientes com tremor essencial grave. A cirurgia pode ser realizada em todas as faixas etárias maiores que 8 anos, inclusive em idosos e adolescentes. Para indivíduos com idade menor que 18 anos é necessário o consentimento dos pais. O neurologista também pode achar necessário a realização de avaliações de outros profissionais médicos, para uma decisão multidisciplinar sobre o caso. É importante ressaltar que a cirurgia não cura essas doenças. No entanto, os pacientes têm uma taxa de melhora clínica de cerca de 60 a 80%. Essa melhora clínica oferece maior independência, funcionalidade e dignidade para a vida diária. Com a estimulação, sintomas motores e alguns não motores da doença de Parkinson são reduzidos. O tremor, a rigidez, a lentidão dos movimentos e os movimentos involuntários melhoram bastante. A estimulação cerebral também potencializa o efeito das medicações. Por isso, os pacientes que fazem a cirurgia de estimulação cerebral profunda têm uma redução, em média, de 50% das medicações. Consequentemente, conseguem diminuir os efeitos colaterais que surgem após o uso prolongado da levodopa, a principal medicação no tratamento do Parkinson. Em menor grau, o equilíbrio, a marcha e a fala também são beneficiados. Isto permite que o paciente fique mais ativo, pratique atividade física e realize terapias de reabilitação, o que aumenta de modo importante seu bem-estar e sua qualidade de vida.